A discutir lá, já que nessa semana nós falamos muito sobre a transição. Uma das principais discussões do cenário político em Brasília foi a expectativa e discussões sobre a PEC da transição, justamente a PEC que foi apelidada de PEC fura-teto. E nós temos um convidado aqui no Jornal da Manhã para falar sobre a votação desse projeto. A gente recebe o deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, bom dia a todos. Uma grande honra estar participando da Jovem Pan. Sempre à disposição. Deputado, qual que vai ser a saída para essa discussão? Porque a discussão é se esse fura-teto vai valer só para o primeiro ano de governo ou se pode valer para os próximos 4 anos. É possível que não tenha mais essa PEC que extrapole o teto de gastos. E aí como é que fica, não é, o pagamento dos auxílios? É uma encruzilhada, não é? Não, esta PEC eu sou bem direto. Não é para próximos 4 anos, nem próximo ano e nem próximo minuto. Esta PEC não pode passar em hipótese alguma. É um governo que, antes de assumir, já está mostrando a sua total irresponsabilidade fiscal. Um governo que já se demonstra, como foram das outras vezes, governo preocupado simplesmente em fazer benesses à população. Bolsa Família. Durante inúmeros anos, os governos petistas se beneficiaram do Bolsa Família, onde a média era de R$ 193 e as pessoas do Norte e Nordeste se acostumaram a receber esta cota de miséria. Se acostumaram com o tempo. Então, diariamente, comiam água com farinha, final de semana, água com polenta, e foram se acostumando. E não quiseram mais saber trabalhar. Então, esta PEC não é para um auxílio. Auxílio é por um tempo. Auxílio é por um tempo e não o tempo todo. Imagina pedir 4 anos de fura-teto. Para quê? Para puro assistencialismo. E aí eu chamo a atenção. Quando alguém ganha sem trabalhar, outros trabalham para pagar o salário, que eu digo salário, porque isso não é auxílio, já vira um salário de 4 anos. Auxílio é por um tempo e não o tempo todo. Que fazem essas pessoas que trabalham? Começam a se sentir idiotas. Eu estou trabalhando para pagar quem não trabalha. Por um tempo, tudo bem. Dali a um ano, opa, aquele que produz para o Brasil crescer já começa a trabalhar menos porque ele está desincentivado, porque ele trabalha para pagar quem não trabalha. E assim começa a cair a produção de quem trabalha, quem não trabalha faz nada, e aí inicia o caos, a queda de um país. Temos que cuidar muito. Eu sou favorável a um auxílio para os necessitados, mas por um tempo, não o tempo todo. Essa é a diferença. E desrespeitar o teto de gastos antes de assumir, imagine qual é a intenção. É um governo que não tem noção de economia. É um governo que está perdido. O presidente, o descondenado Lula, ele diz que a bolsa cair, o dólar subir, paciência. Ele não tem noção do que é um mercado financeiro. E isso não é Brasil, é mundo. O mercado é que ele regula. O risco Brasil crescendo pelas irresponsabilidades que este governo já está demonstrando. Então, em momento algum, a não ser que tenha uma grande pandemia, uma tragédia mundial, aí sim poderemos votar um fura-teto, mas não para fazer assistencialismo. E lembro mais uma vez, auxílio é por um tempo, não o tempo todo, criando assim uma geração de inúteis, de incompetentes que jamais irão crescer na vida. Temos que dar emprego, trabalho. Na crise de 29, o governo americano chegava a contratar pessoas para abrirem buraco e contratava outras pessoas para fecharem o buraco, para dar trabalho. Agora aqui não, fica parado e recebendo. Por um tempo eu concordo, aí tem que dar condições de estudo, condições de trabalho, senão é puro assistencialismo que fará com que o Brasil venha ao caos. A tragédia está anunciada, mas nós vamos bloquear.
Deputado, então o senhor acredita que o governo Lula precisará gastar mais do que o que era previsto para conseguir assumir todos esses compromissos, né? Mas só que esse governo vai ter que se adaptar, ao dinheiro disponível, porque não vamos permitir que um desgoverno já comece assim, desrespeitando o lado fiscal do governo, que é muito importante. É preocupante quando um governo começa desta maneira, preocupada com o assistencialismo, em garantir os seus votos lá adiante e não se preocupando com o futuro do país. Se nós não tivermos um controle fiscal rigoroso, vai acontecer o dólar subindo, bolsa caindo, risco Brasil aumentando, a inflação aumentando, e vai acontecer o quê? Mesmo furando o teto e dando este dinheiro, o Brasil vai acabar quebrando, porque não tem mais o controle fiscal. E as consequências, um estagiário de economia sabe. Só que o desgoverno que aí está para chegar não tem a menor noção. E isso é preocupante, e veja como está se portando hoje o mercado financeiro no Brasil. Mas nós, parlamentares sérios, estamos preocupados com o nosso país, não vamos permitir esse furo de teto. Não tem motivo, é para clientelismo e não é um auxílio. Eles querem um salário família por 4 anos. Deputado, na sequência a pergunta do nosso comentarista Marcelo Rocha Monteiro. Estamos aqui com o deputado Bibo Nunes. Marcelo. Bom dia, deputado. Bom dia. Hoje mesmo nós assistimos aqui no Jornal da Manhã a uma declaração do ministro Paulo Guedes dizendo que esse falso conflito entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social é coisa de gente incompetente, né? Gente que não tem técnica, não tem conhecimento para administrar, para estabelecer prioridades, para cortar gastos, etc. E o senhor agora diz que até um estagiário de economia tem noção, né, das consequências desse tipo de política, né? O senhor não acha que nesse momento em que uma boa parte do país tem a impressão, né, de que a economia vai ser gerida por um time que não tem nem o conhecimento do estagiário, né? O senhor não acha que nesse momento o papel do Congresso Nacional é ainda mais relevante, não é, para tentar minimizar os efeitos, né, que já se anunciam devastadores mesmo antes da posse, né, desse time que parece ser um time despreparado? Queria ouvi-lo sobre isso como parlamentar. Completamente razão ao ministro Paulo Guedes ao dizer que existe total desconhecimento desta equipe econômica. Quando eu disse que qualquer estagiário de economia tem noção, não estou dizendo que a equipe econômica não tem esse conhecimento. Evidente que eles têm um conhecimento muito maior, mas eles estão preocupados em agradar o governo, em agradar com clientelismo. Esse exemplo que eu dei, de quem trabalha, sustentar quem não trabalha, com o tempo para de trabalhar. E aí começa a queda de uma nação. Isso é muito lógico. Você trabalhando, sabendo que está pagando para outros receberem sem trabalhar, 1 ano, 2, vai caindo. Você vai desanimando e a produção começa a cair. E aqueles que não produzem, que fazem nada, vão produzir o quê? Quando eu produzo, estou desistindo por desincentivo. Eu trabalho para sustentar os outros por um tempo. Isso é muito importante colocar. O auxílio é por um tempo, não o tempo todo. Ou então é salário família. As pessoas não precisam mais trabalhar na vida. Terão um salário eterno. Isso é um caos, isso é um absurdo. As pessoas têm que se ater a esse detalhe. O que é um auxílio por um tempo e o salário o tempo todo. Para quê? Para depois ganharem votos na eleição, como receberam durante muito tempo, criando uma geração de inúteis, de incompetentes, pessoas sem futuro, e ficam naquela, tem que ter a comida na mesa. Que tipo de comida que vão ter com esse salário? Se acostumam. Conde de Monte Cristo, que era um milionário, quando foi preso, para quem conhece, Alexandre Dumas e essa novela, ele saiu da sua riqueza, foi para as masmorras, passou anos dormindo na laje fria. Quando fugiu das masmorras, reconquistou todo o seu poder, foram acordá-lo um dia de manhã, aquela bela
cama ultra king size, não estava lá. Cadê o Conde? Olharam, ele estava dormindo na laje fria. Por quê? Acostumou com aquilo. E o povo, principalmente do Nordeste e do Norte, acostumou com aquela cota de miséria que recebia no Bolsa Família, estão felizes. Mas qual é o futuro que tem essas pessoas? Tem lazer? Tem um carro? Tem uma viagem? Tem turismo? Não tem nada. Nós não podemos permitir que brasileiros aceitem viver na miséria. E é isso que o desgoverno, que é socialista, de Lula, pretende: dar esmolas, assistencialismo em troca de votos, mesmo assim, colocando a economia do país, a estabilidade fiscal em risco. Eles não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados em permanecerem no poder e darem mais dinheiro também para o Foro de São Paulo, como tem reunião aí programada. É muito grave, mas atenção, auxílio é uma coisa, salário é outra. Auxílio por um tempo, não pelo tempo todo. Ô, deputado, só mais uma questão. De que maneira o atual Congresso vai dar apoio à discussão desta PEC, já que o novo Congresso só toma posse em fevereiro do ano que vem? O ano precisa começar com isso resolvido, né? Não, vai começar sem essa PEC aprovada. O governo tem que ter o mínimo de competência de administrar com os recursos que estão disponíveis. É muito simples fazer isso. Eu quero mais gastos, quero mais dinheiro. Não. O valor é este e administre com isto. Se pode ser R$400, fique nos 400. Porque, como eu digo, o auxílio, as pessoas não estão entendendo isso no Brasil. Os parlamentares também não estão entendendo. Auxílio é por um tempo. Como é que vai pedir um auxílio para a pessoa receber durante 4 anos? Isso é um salário. Tem que dar emprego, tem que dar estudo, tem que fazer com que as pessoas progridam na vida e não ficar recebendo. Eu, na tribuna, estarei falando enfaticamente, no espaço de líder, inclusive, para que as pessoas, os parlamentares, se atenham a esse detalhe. Auxílio, concordo plenamente, está necessitado, está com problema na família, está passando fome. Vamos lá, está aqui o auxílio, mas não para sempre, não para o tempo todo. Isto é muito importante que as pessoas tenham esta consciência. Ok, deputado Bibo Nunes, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, com os ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Um bom fim de semana, até a próxima. Um abraço. Uma honra, bom fim de semana a todos.